para dizer que o Flamengo voltou a golear, voltou à normalidade, dando espetáculo, mostrando competência, deixando o Renato Gaúcho e toda a torcida, todo mundo feliz, né? Foi assim, uma noite bem tranquila. Agora, o Olímpia não gostou muito, nem do resultado. Teve, para variar, aquele tipo de ofensa, de injúria racial, racismo. Os caras não aprendem mesmo. Não é a primeira vez que isso acontece na Libertadores e lá no Paraguai. Uma pena, a gente repudia sempre. Boa. Mas a história do jogo, essa sim vale a pena contar. Essa foi bonita. Meu Deus. No Paraguai, o Flamengo encaminhou a vaga para as semifinais da Libertadores. O time carioca foi pressionado pelos donos da casa nos primeiros minutos. Só que os paraguaios davam espaços para os contra-ataques. O rubro-negro foi se ajustando e abriu o placar em uma linda jogada coletiva. Bruno Henrique, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, gol. Até aí estava tudo calmo, mas a partida teve um momento de tensão. Nessa disputa de bola entre Arrascaeta e Salazar, o meia uruguaio acabou acertando o rosto do lateral direito. O jogador ficou desacordado. Todos ficaram muito preocupados. Ele precisou sair do estádio de ambulância. No hospital foi detectado traumatismo craniano. Depois do jogo, Arrascaeta pediu desculpas pelo golpe que chamou de involuntário. Durante os 11 minutos de paralisação, a equipe de Renato Gaúcho fez denúncias de injúria racial por parte da torcida do Olímpia. Eu cobrei muito do quarto árbitro, do delegado do jogo. Passamos para a nossa diretoria agora. Eles vão tomar as devidas providências, porque isso choca, isso entristece, isso realmente é uma coisa muito triste, que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. A bola voltou a rolar e o jogo pegou fogo. Diego Alves deu uma assustada nos flamenguistas. Escorregou na cabeçada de Walter Gonzalez. Na sobra, Roque Santa Cruz arriscou, mas a defesa do Fla tirou. No fim da primeira etapa, o VAR entrou em ação. Felipe Luiz, que já tinha recebido amarelo, acabou levando o vermelho por falta em Sosa. Aí, o árbitro voltou atrás e analisou um lance anterior de possível pênalti em cima de Arrascaeta. Penalidade marcada e expulsão anulada. E de pênalti é difícil o Gabigol perder. 2-0. Depois do gol, a defesa ficou desatenta. Isla deu uma vacilada e os paraguaios diminuíram com Torres. 2-1. O rubro-negro não sofreu. Isso porque Gabigol estava bem no jogo e no segundo tempo foi oportunista. Aproveitou o chute errado de Bruno Henrique e colocou na rede. 3-1. Na arte de perder gols, o Flamengo vem dominando. Bruno Henrique ficou lamentando. E olha essa chance do Everton Ribeiro. Arrascaeta também ficou perto de fazer o quarto. Foi preciso Vitinho sair do banco para fechar a conta depois da assistência de Gabigol. Goleada em Assunção, 4-1. Mais 2 gols, assistência e vitória, o que era mais importante. Então, sabemos que temos mais um jogo ainda, vai ser muito complicado, mas queremos que demos o primeiro passo muito bom. Alívio para Renato Gaúcho, depois de uma dolorosa derrota no fim de semana. O Flamengo não é o melhor time do mundo. E os melhores times também perdem. Mas o mais importante de tudo é que 3 dias depois nós entramos numa outra competição, no caso hoje, pela Libertadores. Um jogo muito difícil aqui no Paraguai, diante do Olímpia. E a equipe voltou a ser o Flamengo. Então, como falei no final de semana, digamos que foi um acidente de trabalho, aquele jogo. Com o resultado, o Flamengo garantiu uma boa vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida vai contar com a presença de parte da torcida e o rubro-negro pode até perder por 3-0, que mesmo assim avança para a semifinal. O Flamengo, no momento que ele perde, ele é muito cobrado. Hoje, nós conseguimos, volto a repetir, um bom resultado fora de casa nos primeiros 90 minutos. E a semana que vem a gente vai fazer de tudo para que a gente possa já
chegar numa semifinal da Libertadores. Que coisa, quanta loucura teve nessa partida. Agora, a gente sabe que o Flamengo teve esse acidente de percurso, como o Renato mesmo também utilizou essa expressão. Será que ele ouviu o jogo aberto de manhã? Acho que sim, também, né? Agora, ele sabe que o Flamengo não poderia baixar a cabeça e transferir uma derrota do Brasileirão, uma goleada no Brasileirão para a Libertadores. E parece que conseguiu, sim, separar muito bem as coisas. Pelo placar, você está coberto de razão, poderia ter sido bem mais, mas um 4-1 é expressivo, a partida com muitos problemas, não é essas ofensas raciais aí que os caras sempre fazem, impressionante. Volta o torcedor e os problemas antigos reaparecem. A gente viu o árbitro até confuso, primeiro ele não viu o pênalti para o Flamengo, depois ele viu, ele teve que tirar o cartão vermelho que tinha dado para o Felipe Luiz, aí depois esse lance com a Arrascaeta e com o jogador do Olímpia, enfim, foi um jogo com várias coisas, mas que uma coisa que ninguém pode questionar é a qualidade do Flamengo e a maneira como venceu a partida. A intensidade que eles jogam, a velocidade, a forma que quando perde a bola tenta recuperar rapidamente. Ontem era para ter sido um jogo pelo menos uns 8. A Arrascaeta perdeu o gol, o Everton perdeu o gol, o Gabigol perdeu o gol, Mateuzinho perdeu o gol, um monte de gente tiveram a oportunidade de marcar gols e não conseguiram marcar gols. A sensação que fica realmente de era para ter sido pelo menos uns 6, 7 pro Flamengo. Eu lembro que eu falei ontem aqui, quando a gente entrou nesse assunto do Flamengo, que era importante você vencer para não criar já uma situação desconfortável. Você perde no Brasileiro, toma uma goleada no Brasileiro, aí você tem um resultado negativo numa Libertadores, você acaba criando um ambiente de desconfiança desnecessário. Então era importante o Flamengo dar uma resposta e veio da melhor forma, como a gente já estava acostumado a ver antes dessa questão. E sem ironia, sem brincadeira nenhuma, o Internacional teve os seus méritos de vencer o jogo da forma que venceu, porque aproveitaram as oportunidades. Não tiveram muitas? Não. Mas as poucas oportunidades que o Internacional teve, foi competente para fazer a finalização, ponto. Então era importante essa resposta do Flamengo. E ontem a gente viu um Flamengo como a gente estava acostumado a ver antes desse jogo contra o Internacional. Tem um detalhe importante, quando o jogo estava 1-0 para o Flamengo, aconteceu tudo isso. Primeiro, não foi dada a penalidade, mas o árbitro na sequência deu um cartão vermelho para o Felipe Luiz. Quando o VAR chama e mostra que houve o pênalti e o árbitro se convence, vê o lance, ele tem que anular o que aconteceu depois. Então ele tem que retirar o cartão vermelho do Felipe Luiz. Se ali, com 1-0, que o Olímpia estava criando uma chance no início do jogo, a verdade é essa. E se o Flamengo ali perde um jogador, de repente não tem essa penalidade marcada, poderia ter complicado o jogo. Mas depois disso, o Flamengo facilitou a partida. E quando volta e marca, fica num 2-1, se o Flamengo não faz o terceiro gol, também poderia ficar numa situação também mais desconfortável, o torcedor empurrando o time, enfim. Porque você falou aqui, quando o Olímpia foi quem eliminou o Internacional, você falou de uma bagunça ali, né? De um time que não desiste nunca, que é um time que, na verdade, eles não têm medo de jogar feio, não tem medo de tirar a bola de qualquer jeito. Ontem, o Olímpia estava com a zaga totalmente reserva, sem os titulares. O seu principal jogador, o Pita, que fica na frente, né? Que é o cara mais avançado, também não estava lesionado. Então, o Olímpia já não é um bom time. Sem as suas peças principais, facilitou também para o Flamengo, que não tem nada a ver com isso. Fez o seu jogo, ganhou a partida, mas é um Olímpia que, na minha opinião, com esse 4-1, já acabou, já está eliminado. Porque aqui vai ter que se expor, né? Vai ter que se expor e o Flamengo é isso que ele quer. Ontem, méritos para o Renato Gaúcho, eu gosto de analisar a questão tática, que o que ele fez ontem, ao invés dele pegar e avançar a marcação, ele deixou o Olímpia jogar, que não tem qualidade para tanto, e aí ele pegou o contra-ataque e resolveu as coisas dessa maneira. Quando o Olímpia tem um pouco mais de espaço, o Flamengo teve também espaço para desenvolver a velocidade natural que ele gosta. Então, uma coisa mais inteligente até do Renato Gaúcho. Valeu, parabéns. Parabéns, Renato Gaúcho. Parabéns para você. Nada como um dia após o outro, né, Renato? Valeu. Isso é mérito, virtude, você entender os prós e os contras do time adversário. Realmente o Olímpia tecnicamente é um time limitado, mas se entrega muito, corre muito, divide muita bola e tudo mais. E aí teve esse lance aí que enfim, o Arrascaeta nesse lance, eu não vi intenção nenhuma do Arrascaeta. Eu vi um contato normal ali, óbvio que quando você tem essa gravidade na situação, ambulância, jogador sendo atendido e saindo de ambulância, você fica com essa sensação de que foi pior do que a imagem mostra. Quando eu vi o lance,
que é o contato do Arrascaeta com o jogador do Olímpia, ó, esse braço direito dele, ó, no rosto, ó, o movimento do Arrascaeta normal, assim, não vi nenhuma intenção, mas aí teve uma consequência nesse contato. Ali a gente viu que o relatório médico mostrou que teve um traumatismo craniano e ele está sob observação, e o Arrascaeta e o Flamengo já se pronunciaram. Tenho certeza que foi de maneira involuntária, não acho. Pelo contrário, o Arrascaeta não é um jogador que usa esse tipo de recurso, e tomara que dê tudo certo com o jogador do Olímpia, que ele possa se recuperar e que não seja nada demais, porque na minha opinião também foi realmente um lance de jogo. Normal. Se não tem toda essa cena corretamente, diga-se de passagem, essa entrada da ambulância, os primeiros socorros, enfim, sei lá, se o cara bota a mão no rosto, levanta, tá tudo normal. Acho que os torcedores teriam um pensamento diferente. Mas aí quando você tem a notícia do diagnóstico, e aí você vê o lance e tal, você fala, pô, será que o Arrascaeta teve... Mas de verdade, até pelo fato de ter jogado futebol, um lance totalmente involuntário. Agora a gente mostrou aí toda a questão da ambulância, enfim, mas também mostramos que ao longo de todo esse atendimento médico, alguns torcedores aproveitaram de uma maneira ridícula, de uma maneira ineficaz, sabe, de gente que não tem o que fazer mesmo. O torcedor estava com tanta saudade de voltar aos estádios, de poder torcer de perto para o seu time. Aí quando chega, fica provocando os adversários com ofensas racistas e que pelo áudio é perfeitamente compreensível, dá para entender muito bem o que eles disseram e não tem sentido mais isso. É impressionante como a mentalidade das pessoas é preconceituosa e pequena. Isso não muda, Denilson. Passamos por uma pandemia, passamos por um momento crítico para todo mundo, uma doença que não escolhe ninguém, ela quer vítimas, não é? Assim é a Covid-19. E aí as pessoas voltam para o estádio e fazem as mesmas idiotices. Tem que mudar a punição, né? Eu não sei qual que é a regra, a legislação lá do Paraguai, mas você precisa mudar esse tipo de decisão, de punição, porque não... mais uma vez a gente está falando de um assunto só uma coisinha delicado. Que eu queria falar para não passar batido, até o Charles, nosso diretor, quer que eu acelere aqui, eu tenho que falar do Galo, mas só para não passar batido, o Boca não foi punido pelo que fez no Mineirão